Saudações, colegas de caverna, eu sou Stephanie Slay. Eu sou Thales e está começando o primeiríssimo episódio do Transitivo Conceitual. Deleuze e Guattari e o trânsito conceitual. Hoje abordaremos sobre Deleuze, o filósofo da diferença, com a participação do professor Dr. Márcio Salles. É uma alegria participar com vocês aqui desse projeto do Transitivo Conceitual. Eu sou o professor Márcio Salles e vamos conversar um pouquinho sobre o pensamento desses dois grandes filósofos, Deleuze e Guattari. Estou muito grato pelo convite, espero que a gente tenha aí uma boa conversa. O professor Márcio Salles possui doutorado em Filosofia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestrado também em Filosofia pela UERJ, bacharel e licenciatura em Filosofia pela UERJ e hoje é professor titular do Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro. Professor, você poderia falar um pouquinho mais sobre você e também um pouco sobre o que te chamou a atenção no Deleuze e Guattari, o que a filosofia te potencializa, né? Muito bem. Eu estou na filosofia, boto aí uma boa parte, mais da metade da minha vida voltada para o estudo da filosofia, boto aí uns 30 anos. Quando eu comecei a faculdade de filosofia, eu achei muito curioso vocês começarem por esse livro, porque foi o livro de apresentação ao entrar na faculdade. Isso em 1995, né? Ainda na disciplina Introdução à Filosofia, a professora adotou esse livro e a gente achando que ia ser uma simples introdução, uma porta de entrada para a filosofia com Deleuze e Guattari. Mas foi um semestre muito difícil e passados aí esses 25 anos, eu continuo achando um livro muito difícil, porém com algumas entradas, né? Um pouco mais de entradas aí, mas é um livro extremamente importante nessa tentativa de definir o que é a filosofia, que é uma questão recorrente na história da filosofia, né? Muitos foram os filósofos que sentiram a necessidade de retomar essa questão, até considerando o aspecto inesgotável dela, né? Já que a própria filosofia é também um devir. O próprio conceito de filosofia entra nesse estado de devir, tendo em vista a própria história, né? E eu confesso que de cara eu fiquei assustado, né, com essa apresentação, com essa tentativa de responder essa pergunta tão básica, tão primária para quem começa a estudar filosofia, né? Eu acredito que seja a primeira pergunta de qualquer estudante que se envereda aí pelos caminhos da filosofia e, de repente, você tem aí essa enxurrada de conceitos que, como é próprio, né, como é bem característico do pensamento de Deleuze e também do Guattari. Então, passado esse susto, eu fui meio que comendo pelas beiradas, tentando me inteirar um pouco mais dos conceitos que eles estavam abordando e apresentando ali, né? A gente percebe que é um texto carregado pela história da filosofia também, então tem muitas referências presentes ali, né? Então, definitivamente não é um texto para iniciante. Né? Mas, na verdade, é também porque a filosofia é esse desafio, né, de a gente... na verdade, ela não tem uma porta de entrada, ela pode se entrar para a filosofia por qualquer caminho. E, a partir dali, a gente vai costurando o nosso caminho, fazendo as nossas conexões e, a partir daí, desenvolvendo a nossa própria linha de raciocínio, de pensamento dentro da filosofia, já que a gente está falando de um saber muito abrangente, né? Muito elástico. Eu acho que uma vida só não é suficiente para você dar conta de toda a filosofia. Aliás, ninguém pode ter essa pretensão, né? É muito difícil. Mas, de qualquer maneira, eu fiquei com essa marca e talvez até carreguei esse livro como um desafio. E a partir daí fui pesquisando outros autores, mas sempre voltando a Deleuze, sempre voltando a Guattari,
E eu diria que para fazer valer um conceito deles, eles se tornaram personagens conceituais na minha vida. Hoje eu pratico a minha própria filosofia em conexão com esses dois grandes pensadores, além de outros, é claro, né? Mas é um livro que, ao longo desses 25 anos, eu revisito, descubro coisas novas e avanço um pouquinho, me deparo com outras necessidades de investigação, né? Eu acho que é o grande barato, vamos dizer assim, da filosofia contemporânea, ou dos filósofos contemporâneos, porque eles te remetem a uma rede de saberes que vão abrindo caminhos para a sua própria investigação, e a partir daí você vai fazendo também, estabelecendo seus próprios encontros dentro da filosofia, né? Então são dois autores que eu gosto muito, que eu me aproximo para fazer as minhas próprias especulações filosóficas. E vale lembrar também que é bastante interessante, né? Deleuze é filósofo de formação, mas Guattari ele é psicanalista, né? E é interessante como também nesse sentido a filosofia ela convive de maneira extremamente estreita com o não filosófico, né? O não filosófico ele faz parte da filosofia, e é nesse sentido que esses autores fazem um uso da liberdade de trazer para a filosofia elementos da literatura, do cinema, da poesia, da pintura, biologia e também da ciência. Então é interessante porque, embora a criação de conceitos seja algo próprio da filosofia, ela não faz isso a partir de um pressuposto de individualidade, né? Ela faz isso se conjugando, né? Se associando, se aproximando de outros saberes ou de outras experiências do pensamento. Então isso é bem legal também. Sim, sim. Tem o Kafka por uma literatura menor, né? Isso, que é outro livro dele com Guattari. Saiu recentemente, talvez seja o último livro de Deleuze publicado e traduzido já aqui para o português, que são correspondências, né, cartas que ele manteve cartas de trabalho, né, não cartas pessoais, mas cartas de trabalho que ele escreveu para algumas pessoas. E numa dessas cartas direcionadas a Guattari, ele fala desse desejo de escrever junto com Guattari sobre literatura. E alguns nomes surgem e eles finalmente conseguem escolher o Kafka como um ponto comum aí em relação aos demais conceitos que eles vinham produzindo. O encontro dos dois é um encontro extremamente crucializante, né? É um encontro maravilhoso, né? É um encontro raro. É difícil você se afinar com uma pessoa e ao mesmo tempo criar esse estado de amizade e, paralelamente ou continuamente, além da amizade, uma produção intelectual, né? Uma produção filosófica riquíssima, né? Então é aquilo que o Spinoza chamava de uma relação característica, né? O que a gente chamaria aqui no popular, o santo bateu, né? Então eles conseguiram extrair aí desse encontro uma produção extremamente marcante, né? Professor, no livro O que é Filosofia, eles destacam a filosofia como uma fábrica de conceitos, e não reflexão e contemplação. Eles distanciam dessa perspectiva da filosofia como não reflexão e contemplação, e sim uma fábrica de conceitos. O que é esse conceito? O que é o conceito? E por que a filosofia não é reflexão e contemplação? Isso aí é uma característica muito importante que eles imprimem na definição da filosofia, né? E provavelmente é a partir desse aspecto também que a gente encontra uma renovação no entendimento da própria filosofia, né? A gente pode dizer que
Deleuze e Guattari inauguram com essa compreensão uma nova imagem do pensamento, uma nova imagem da própria filosofia, e não porque outras definições são insuficientes ou errôneas, né? Mas porque o próprio movimento do pensamento de Deleuze e Guattari exige essa reformulação, né? Esse novo lance de dados, né? Deleuze gosta de uma explicação de Nietzsche acerca do conhecimento filosófico, que é como uma seta lançada no espaço, que é agarrada por um outro filósofo, por um outro pensador e remetida numa nova direção. Então, realmente, a gente tem aí em mãos esse grande legado filosófico que opera, né, que funciona como um dispositivo para a gente pensar as nossas questões, para a gente pensar os nossos problemas, né? Eu vejo que não há filosofia sem essa ontologia do presente, sem esse olhar para o presente, sem essa pergunta: quem somos nós hoje? Então, quando a gente fala de ontologia do presente, é a tentativa de responder essa pergunta. Então, os conceitos, eles são criados em função da nossa relação com o mundo, né? Mas não para permanecermos os mesmos, não para mantermos a mesma relação que a gente tem com o mundo, né? Mas para arrastar o mundo para outra direção. Há uma dimensão da filosofia que é a transformação, que é a mudança. Heráclito já nos lembrava disso ao cunhar o conceito de devir. Então a filosofia, ela cria conceitos dentro do seu próprio tempo, mas contra o seu próprio tempo. É nesse sentido que ela nos remete ao extemporâneo, né? E ao mundo possível, porque é sempre uma reação, ou é sempre um diagnóstico daquilo que há no mundo que é gritante, que é sufocante, é aquilo que há no mundo que nos entristece, que nos diminui, que nos domina. Então há nesses grandes pensadores como Deleuze, Guattari e outros contemporâneos o uso da filosofia como uma experiência libertária, como uma experiência de liberdade. Talvez não, com certeza é nesse sentido que eles se desvinculam de um certo princípio de autoridade dentro da própria filosofia, né? Um princípio de autoridade que diria: isso é filosofia e isso não é filosofia, né? Então é filosofia todo esse campo de invenção, todo esse campo de inovação que gira em torno da criação de conceito. Agora, se esse conceito ele é criado a partir de um encontro com a literatura, um encontro com a música, um encontro com a ciência, um encontro com os outros saberes, não importa, né? Não importa. Então, não há filosofia sem essa dimensão da própria reinvenção da filosofia, né? Há uma definição do Foucault que eu acho que se encaixa muito bem com essa ideia de criação de conceitos do Deleuze e do Guattari, quando ele diz que a filosofia é o pensamento crítico do próprio pensamento. Então, ela é o voltar-se para o presente, empreendendo esse olhar crítico que nos remete para algo diferente, algo novo, né? Então, ao mesmo tempo que é uma filosofia libertária, é uma filosofia da diferença, é uma filosofia que reclama pela diferença. E essa afirmação da diferença se dá no sentido daquilo que é vital, daquilo que potencializa a existência, né? Então eu aceito o outro como diferente na medida que o outro ele é uma expressão da vida, né? A filosofia como expressão da vida. Isso é bonito também, né? Já que a gente é cercado de todo um pensamento que é um pensamento da tristeza, o pensamento da dominação, do apequenamento da experiência. Então, em relação a esses pensamentos, a gente precisa exercitar a resistência. Resistimos criando o novo, criando o diferente, criando as linhas de fuga, criando os agenciamentos que permitem
a gente explorar o próprio pensamento, né? Esse nosso encontro aqui, por exemplo, essa iniciativa de vocês, do Transitivo Conceitual, é um agenciamento. Então, é uma maneira de fazer o pensamento se expressar, o pensamento correr e encontrar outros pontos de apoio para serem levados adiante. Então isso é muito bom e aproveito aqui para parabenizar a iniciativa. Muito obrigado. Então me parece que essa ideia da filosofia como criação de conceito nos coloca diante de dois aspectos fundamentais em relação à compreensão ou à própria prática da filosofia. Que é o entendimento da filosofia, por um lado, como criação. Então a filosofia ela é criação de conceitos, então ela carrega consigo essa potência criativa, essa potência construtora, né? Então ela não depende de nada para ser filosofia, senão dela própria ou das suas próprias criações. E por outro lado também, ninguém depende da filosofia para produzir um conhecimento, para produzir um saber. Né? Ninguém depende da filosofia para pensar a educação, para pensar o direito, para pensar a saúde. Né? Então a filosofia, nesse sentido, ela não é reflexão sobre nada, né? Não é reflexão sobre a ciência, sobre a arte, sobre seja lá o que for, porque esses saberes têm condições de pensar por conta própria. Né? Então, eles insistem nessa ideia, né? Que pode parecer a atribuição de uma honra para a filosofia, ela pensar sobre as diferentes áreas, né? Mas, na verdade, é um apequenamento da filosofia você defini-la como voltada para outros saberes. Então, ela é, sobretudo, essa potência criativa, né, por um lado, e que tem como objeto de criação ou como elemento de criação os conceitos. Né? Então, diferente de todos os outros saberes, eles insistem na ideia de que os conceitos, enquanto pensamento, enquanto potência de pensamento, são criações próprias da filosofia. E eles surgem mediante os problemas. Né? Na verdade, eles colocam a questão do conceito numa espécie de dupla face. Por um lado, o conceito ele é criado para dar conta de um problema, né? E por outro lado, o conceito ele é criado para combater os falsos problemas, para se desviar dos falsos problemas. Né? Então é nesse sentido que a gente pode reunir aí essa dupla tarefa da filosofia. A filosofia ela é criadora, por um lado, e ela é também, por outro, aquilo que resiste. Né? Aliás, na verdade, são duas faces de uma mesma moeda, né? Porque o ato de criar, né, aponta para o novo, então, de alguma maneira, já é uma linha de fuga em relação ao que já existe. Né? Essa inauguração do novo, por si só, já é uma resistência a se permanecer o mesmo. Né? Então, o ato de criação, a gente pode dizer que é uma renúncia, é um afastamento da ideia de identidade. Por isso que, para eles, o conceito ele é singular. Né? Há uma grande diferença entre singularidade e identidade. A identidade é aquilo que nos dá um rosto, que nos faz permanecer no mesmo. Enquanto a singularidade é essa renovação do pensamento que clama sempre pelo diferente, pelo porvir, né, por aquilo que está por vir, né, ou vir a ser, enfim, a própria ideia de devir que está nesse bojo aí, está nesse conjunto. Né? Então ela é criação de conceito, a filosofia é criação de conceito, na medida que resiste ao mesmo e resiste às tentativas de conservação. Né? Por isso que o conceito ele está imerso num devir revolucionário. Tá? Estou aqui já fazendo aqui um desdobramento em torno de alguns conceitos caros para o Deleuze e para o Guattari, mas já pensando nessa conjugação, né, de como um conceito ele resiste a qualquer forma de conservação e na medida que ele aponta para o novo, ele é revolucionário.
Os conceitos têm sua maneira de não morrer e, todavia, são submetidos a exigências de renovação, de substituição, de mutação. Deleuze e Guattari. Então aí entra um pouco sobre a atualização que ele vai falar do Leibniz, né, no livro. Nisso me veio uma coisa, vamos tentar atualizar aqui, vamos brincar um pouco. Quando ele conversa, né, sobre o conceito de outrem, ele traz os componentes de mundo possível, rosto existente, linguagem real ou fala. Então, como analisar, professor, essa linguagem, esse rosto, esse mundo possível virtualizado nesse momento pandêmico que nós encontramos, né? Sem os afetos, as afecções, que essa imanência, né? O corpo em imanência produz, né? Melhor falando. Como pensar esses componentes virtualizados sem essa potência, ou quais seriam as possíveis potências? Porque, de alguma maneira, isso já estabelece a relação do conceito com o tempo, né? No sentido de que o conceito ele nos joga para um outro tempo, né? Para um tempo que ainda não é o nosso, digamos assim. Para usar um termo do Nietzsche, uma expressão do Nietzsche, né? O conceito ele é extemporâneo. É nesse sentido que ele não se limita a um contexto histórico e geográfico, ele nos coloca numa outra dinâmica ou numa outra dimensão da existência. Quando o filósofo ele cria um conceito, ele está inaugurando um mundo possível. Ele está abrindo a janela para um mundo possível, um mundo que já começa a se desenhar a partir da existência do próprio conceito, mas que ainda não é palpável, vamos dizer assim, na medida que não se tem ainda uma familiaridade com aquele conceito. Mas, de qualquer maneira, aquele conceito ele é materializado no nosso corpo, né? Então, embora o conceito ele seja um incorporal, né, no sentido de conter forças que nos movem, né? Então é nesse sentido que a gente fala que um conceito ele é uma potência, porque justamente ele surge de uma necessidade, a necessidade de justamente inventar um novo mundo, inventar um novo olhar, uma nova saída, como diria o Foucault, um pouco de ar puro para a gente respirar, né? Então é nesse sentido que o conceito ele nos remete a esse outrem, ou a esse outrem, né? Porque ele, de uma certa forma, provoca em nós um certo abalo que nos leva para uma outra direção de nós mesmos, né? Então esse outrem, ele começa por nós mesmos, pela nossa própria subjetividade. Então é o eu que se torna outro, né? É o eu que se modifica no próprio encontro com o conceito, né? Então o conceito é como se fosse essa dinamite, essa bomba que nos faz sair do lugar, que nos leva para uma outra direção, nos encaminha para um outro nível de experiência e também para um outro modo de ser, um outro modo de subjetivação, né? Então a gente está sendo forçado aí a um novo modo de vida a partir da pandemia. Uma série de termos, situações, a gente começa a enfrentar a partir desse contexto. Agora a questão, até que ponto isso vai nos modificar, até que ponto isso vai nos transformar em outras pessoas, vai alterar a nossa visão de mundo, ou para usar um linguajar comum aí, vai nos inserir num novo normal, né? Eu acho pouco provável. Eu acho que essa experiência que a gente está vivendo, ela é assustadora, ela mexe com a nossa forma de viver ou as nossas maneiras de nos relacionarmos, mas eu não acredito que seja por aí que vai nos encaminhar em direção a uma outra mentalidade, a um outro pensamento, a uma outra forma de vida. Já que, na verdade, e aí eu estou já pegando aqui um conceito ou uma ideia predominante nesse contexto da pandemia,
quando a gente pensa na ideia de um novo normal, a gente já está pensando numa forma de modelação, de regulação, de controle, a partir de interesses que são vários, mas que, de alguma maneira, os diferentes interesses são engolidos por essa máquina econômica que é extremamente presente e eficiente no sentido de determinar a nossa maneira de ser e a nossa maneira de pensar. Então, não dá para a gente imaginar que essa experiência da pandemia tem nos proporcionado esse nível de compreensão que nos remete a um outro modo de ser, a uma outra perspectiva ou a um outro olhar para o nosso próprio mundo, né? A gente é levado a pensar certos caminhos, né, vamos dizer assim, como, por exemplo, trabalhar agora está exigindo de nós todo esse recurso tecnológico, todo esse acesso a esse mundo virtual. Mas eu acho que tudo isso funciona muito mais de maneira instrumental, técnica, né, no sentido do uso que a gente está fazendo dessas ferramentas, do que propriamente numa mudança de comportamento, numa mudança de sentido da nossa própria existência, penso eu, né? Não sei se fui aí de encontro à sua questão, Thales. Mundos possíveis. Entrei e eis que era um labirinto. Minto, era um misto de camadas interligadas por escadas, cheias de zigue-zague. Uma voz me disse vague, e então vaguei. Outra voz me disse escolhe, e então parei. Diante de tantas gavetas hesitei. Não sei ao certo qual devo abrir. Não há o certo, me disseram. Só há o possível. Cada gaveta é um mundo que se abre, e no fundo tudo cabe, pois uma gaveta nada mais é que uma passagem para tantas outras. Poemas Nômades, de Márcio Salles. Professor, como você analisa, nos dias de hoje, as representações que nós temos de filósofo no campo midiático? Esses filósofos solucionam coisas ou se mantêm na verbalização em conceitos que não solucionam, ou seja, não tratam os problemas? Como enxergar essa ida do filósofo do campo da investigação para o campo midiático? Eu acho que é um caminho inevitável. Por um lado, interessante também. Interessante no sentido do agenciamento da própria filosofia. Então eu vejo com certo cuidado, mas por outro lado com bons olhos também, a proliferação da filosofia. Claro que isso tem um ônus, né, que muitas vezes é o desvio dos problemas, ou é não dar a devida atenção para os problemas que a própria filosofia apresenta. Mas, por outro lado, eu acho que são caminhos, são meios de fazer conexões, de estabelecer novos encontros, né, de viabilizar uma certa reverberação do pensamento, ou a apresentação de certos conceitos. Então acho que é um bom cartão de visita até para convidar as pessoas a se aproximarem da filosofia, a buscarem talvez um aprofundamento a partir daquilo que é apresentado. Então, nesse sentido, eu vejo com bons olhos, eu acho que a mídia hoje ela é a extensão das mídias de outras épocas, como o livro, como os seminários, né? Então hoje você tem tudo isso nos diferentes veículos, nas diferentes redes sociais, como uma facilidade de acesso, mas também como um meio de propagação, né? E eu acredito que a partir daí possam ser levantadas determinadas questões que, ainda que não sejam totalmente desdobradas no próprio espaço da mídia virtual, podem servir aí de ponto de partida para novas investigações, novas pesquisas. Agora, é claro, a gente fica à mercê aí, a gente fica sujeito a qualquer tipo de informação, de discurso, de todas as maneiras e de todas as espécies. Mas, assim, me parece curioso, porque a internet ela nos coloca diante desse impasse o tempo inteiro, né? Porque
por um lado, ela pode funcionar como essa rede de conexões, né? E muitos são os autores que associam isso a Deleuze e Guattari, principalmente a ideia de rizoma, né? A internet é o espaço virtual é o grande rizoma, e eu acredito que sim também. Né? Eu acho que em meio a tantas conexões, algumas a gente consegue se encaixar, se afinar com elas e a partir dali explorar bons encontros e boas explorações também, né? Explorar bons caminhos, digamos assim. Não sei nem o que falar, foi uma aula de Deleuze e Guattari. Ah, que maravilha! Igual. Muito obrigado. Foi muito bom. Foi uma conversa, né? Muito legal. Bem, eu espero que eu tenha contribuído aí, que eu tenha andado aí de acordo com o objetivo de vocês. Andou demais. Maravilha. Professor, não queremos perder o contato com você para também podermos, né, levar para outros lugares, espaços, conhecer outros pesquisadores de outras áreas para também possibilitar, né, a gente fazer esse agenciamento, né, levar isso. Não sei se cartografia pode adentrar aqui, né? Ah, com certeza. Com certeza. E poder, né, abrir esse espaço. E a gente, como eu falei com você, viu que o Deleuze e o Guattari encaixou bastante com o nosso nome, não foi um nome pensado, ele veio até a gente. E depois eu falei, nossa, isso me lembrou muito o Deleuze e o Guattari, por isso queríamos, né, iniciar com o Deleuze e o Guattari nesse trânsito, né? Eu acho que foi uma escolha maravilhosa. Eu sou suspeito a falar, né? Mas você me fez lembrar que um conceito nos afeta de diferentes maneiras. Né? Quando eu li pela primeira vez, lá nos idos da década de 90, eu ainda não tinha certos elementos para ser afetado por alguns conceitos de Deleuze e Guattari. Então isso é interessante também, né? Esse eterno retorno que a gente faz aos livros, porque permite que a gente seja afetado pelos conceitos de outras maneiras. Né? E também é nesse sentido que a gente cria afinidades dentro da filosofia, né? Porque que a gente se aproxima de certos filósofos e se distancia de outros. Isso se dá também pela maneira como os conceitos nos afetam. E se vocês me permitirem, eu gostaria ainda de fazer uma divulgação. Sim, pode. Em um dos meus trabalhos, eu me aventurei a criar um conceito, que é o conceito de cosmofagia. Obviamente inspirado em Deleuze, Guattari, Foucault, Spinoza, em que eu pego também a antropofagia do Oswald de Andrade. E isso resultou no meu trabalho de doutorado, e foi o livro que eu apresentei aí em 19. O livro é de 14, mas eu tenho colhido aí bons frutos de debates e pesquisas em torno desse conceito de cosmofagia. E a partir daí eu criei também um canal, aí usando a mídia, né, para espalhar os conceitos. Eu criei um canal, um blog com esse título, Cosmofagia, em que ali eu recebo artigos de pesquisadores e publico também alguns materiais meus. Então aproveito aqui para divulgar, para quem quiser usar esse blog como mais uma ferramenta de referência, fica aí o convite. Professor, quais são as indicações de textos, filmes ou qualquer outro instrumento de acesso ao Deleuze ou algum que você gostaria de deixar para alguém que está ali ouvindo a gente e falar, vou pesquisar um pouco mais sobre filosofia? O pensamento de Deleuze e de Guattari é um pensamento muito vasto, tem uma rede conceitual gigantesca, estonteante até, né? Às vezes a gente fica ali impressionado e ao mesmo tempo sacudido com a força desses conceitos, então leva tempo para a gente assimilar esses conceitos.
né? E eles fazem valer mesmo essa ideia de filosofia como criação de conceitos, mas não criam de qualquer maneira, né? Criam a partir de uma provocação do próprio pensamento, do próprio mundo, da própria realidade. Então, num olhar superficial, a gente pode achar que quem não tem uma familiaridade com esses autores, achar que eles estão apenas com uma produção, né, verborrágica de palavras, mas quando a gente olha com um pouquinho de cuidado, a gente vê que cada conceito deles tem um lugar, tem uma marca, tem uma força, e se encaixam nessa trama, né? Um conceito ele se conjuga com outros e se tornam ali indispensáveis na construção do pensamento que eles estão se propondo a fazer, né? Então a gente tem, por um lado, a obra individual desses autores, que é riquíssima, né? A produção do Deleuze, a produção do Guattari. Então a gente tem aí essa produção em conjunto de grandes livros que eles escreveram, né? Sendo esse, o que é a filosofia, o último livro que eles escreveram. Então a gente tem várias maneiras, né, de entrar na obra desses autores. A gente pode dividir o pensamento do Deleuze nessas duas vertentes. Por um lado, a produção filosófica monográfica, né, centrada em determinados autores, em determinados filósofos, mas que não se confunde com uma história da filosofia também. Quando Deleuze escreve sobre um autor, ele está se apropriando desses autores para produzir o seu próprio pensamento, para apontar os seus próprios conceitos. Então, ler um livro de Deleuze sobre um outro filósofo é adentrar no pensamento do próprio Deleuze. Muitas vezes, como ele gostava de dizer também, torcendo o filósofo ou fazendo um filho pelas costas, para usar uma expressão do próprio Deleuze, ainda que o resultado seja um filho monstruoso. Porque não é a cara do pai, é a cara do próprio criador, que é o Deleuze. Então há uma grandiosidade nesses trabalhos monográficos do Deleuze, né? É impressionante a maneira como ele pega esses grandes filósofos, Bergson, Hume, Spinoza, Nietzsche, Foucault, e abre um horizonte de compreensão desses filósofos e traz esses filósofos para dentro dos seus próprios conceitos, dos conceitos do próprio Deleuze, né? E de fato é impressionante. Então é um bom caminho estudar esses filósofos pela trilha traçada, aberta por Deleuze, mas entendendo que é o pensamento do próprio Deleuze, né? Mas é gostoso, é uma boa aventura. Aliás, o Deleuze é aquele pensador que, ao entrarmos em contato com ele, ele nos joga, ele nos lança nos braços de outros autores, né? Ele tem esse poder de despertar uma paixão, né? De criar uma certa sedução, e você fica com aquela vontade imensa de ler aquilo que ele está falando, aquilo que ele está apresentando, né? E isso acontece comigo algumas vezes. De eu parar a leitura que eu estou fazendo do texto do Deleuze para recorrer àquela referência, para entender melhor, compreender melhor, né, o uso que ele está fazendo desses autores. E por outro lado, a gente tem os livros autorais, né, os livros mais, vamos dizer assim, em que ele explora de forma mais independente o seu próprio pensamento, né, livros como A Lógica do Sentido, Diferença, Repetição, né? Mas se vocês fossem me perguntar ou me pedir uma indicação de um livro que serviria como uma espécie de introdução ao pensamento do Deleuze, eu indicaria dois, especialmente. O Diálogos, que é uma conversa, né, com a Claire Parnet, e Conversações, né, que são artigos, entrevistas, e que acaba tendo um tom mais despojado ou mais livre na apresentação de uma certa ideia ou de um certo conceito. Então acho que são bons cartões de visitas aí para quem quiser se aventurar num começo de leitura do Deleuze. E do Guattari, né, ele também tem toda uma obra riquíssima
e bastante conceitual também. E tem um livro dele, que é um livro difícil, mas que eu tenho um carinho muito especial, que é o Caosmose, né? Um Novo Paradigma Estético. É um livro que talvez seja ali um momento em que ele começa essa primeira investida na relação entre o conceito e o caos. A ideia de que o conceito ele é uma maneira de penetrar o caos, ou de sugar o caos, ou ainda de rasgar o caos, né? Por isso que todo conceito ele é caracterizado por uma vibração, né? Porque ele traz esse elemento caótico, que é o elemento da desconstrução, né? É interessante a gente também apontar esse aspecto, porque há uma dimensão da criação que passa pela desconstrução, né? Então, o pensamento de Deleuze e Guattari são pensamentos profundamente construtivistas e afirmadores da vida, mas muitas vezes é preciso que a gente destrua aquilo que bloqueia a vida e aquilo que impede de um conceito correr, de um conceito se expandir, de um conceito se agenciar, né? Então, também aí a gente tem dois lados de uma moeda, que é a construção acompanhada da desconstrução. Créditos. Roteiro por Maria Nair, revisão por Mike Johans e Thales Oliveira, apresentações por Stephanie Slay e Thales Oliveira, mídias sociais por Carla Lorene, produção, direção e edição por Mike Johans.